No vídeo anterior, ainda no bairro da Campina, em Belém, eu e a NASA ouvimos as impressionantes experiências vividas por três irmãs em uma casa mal assombrada. Ficava na cozinha. Eu vi ela várias vezes na casa. A roupa dela era tipo vestimenta atual ou antiga? Parecia antigo porque era tipo uma camisola. Bem comprido, tudo muito comprido, até assim no pescoço. Era bem Nova comprido. ou mais velha ela? Tinha mais de uns 30 anos. 30 anos. Era. Mas era outra que não se sentimentava. Ela ficava parada no meio do corredor. Aí quem passava e eu tinha que voltar era eu, porque não ia passar por ela. E aí, quando tu via ela, tu voltavas? Voltava. Esperava ela sumir pra poder passar. Esperava assumir, eu chamava uma das minhas irmãs, e aí não tava mais lá. Eu tava vendo anime. Aí ela se levantou, saiu, abriu a porta e veio andando. Parou na porta do meu quarto e bateu 3 vezes palma. 3 vezes, bem alto. Quer dizer, tu achavas que era eu ela? achava que era. E aí? Eu parei e pensei que ela tá batendo palma, se é só empurrar a porta. Aí eu fui e abri, não tinha ninguém. Esses dias assustei todas elas, ainda até ligaram pra minha mãe. Eu tava deitada na minha cama, meu quarto era pequeno, mas bem organizado. Aí tinha uma toalha que ficava no canto, bem no canto assim do quarto. Aí eu tava vendo TV de frente e vi um movimento de canto de olho assim, lá onde ficava a toalha. Aí eu olhei na direção da toalha, ela saiu do lugar, abaixou a toalha, uma toalha pequena de rosto, eu vi, eu fiquei olhando. Mexeu, tipo sendo amassada, e voltou pro lugar. Como se alguém tivesse tirado, enxugado a mão. Era como se tivesse me imitado. E é a última parte deste encontro que tu vais assistir no vídeo de hoje. Então fica aí, deixa o teu like. E se tu gostares deste vídeo, compartilha. Não te custa nada e para nós faz uma grande diferença. Vamos ao vídeo. Gente, e aí vocês mudaram pra cá, para onde vocês estão, e esses problemas acabaram, por exemplo, vocês estão há quanto tempo aqui? Um ano. Acalmou, ficou tranquilo, ou ainda Sim. acontece? A única coisa assim que acontece é o doppelganger. É a única coisa que a gente vê aqui. Tipo, a única. É o Tipo doppelganger assim? dela, Ah, da Lu? da Lu. O que acontece com a Lu? Ela se vê em lugares, tipo, a gente foi pra igreja, ela foi fechar a porta, ela estava na janela. Na igreja? Não, aqui dentro de casa. Ah, tá. Ela trancou a porta e quando ela olhou para a janela, ela estava na janela. Tu viu tu mesma na janela? Eu mesma. Eu fui fechar Nossa, que ali. interessante. Eu fui fechar a porta, aquele segundo, né, que eu tranquei quando vocês entraram. Quando eu olhei para a janela, eu estava assim, parado, olhando. E o que tu fez? Eu fiquei com muito medo. Eu fiquei pensando se ia acontecer alguma coisa comigo, porque era eu mesma. Estava vestida exatamente como eu. É a primeira vez que isso acontece? Nas outras vezes foram as meninas que viram. Nesse dia eu vi, eu mesma, eu fiquei muito assustada. As tuas irmãs já tinham visto a tua cópia. Quem vê, principalmente a Adri, né, que vê. E Só dessa que vez tu viste? eu vi, ela estava olhando para mim. Mesma roupa? A mesma roupa, o cabelo estava preso, jogado para frente, estava com a mão assim na janela olhando para mim. E tu? Qual foi a tua reação? Eu mesma, eu fiquei na hora com muito medo, porque eu fiquei confusa, né? Mas com muito medo. Tu voltaste, tu continuaste? Voltei na mesma hora, olhei, fiquei me perguntando se dava para ver o reflexo na hora que a gente está fechando a porta, mas depois eu pensei, não, era eu mesma. Cara, que interessante isso. Fiquei com medo de morrer, sei lá, porque quem se vê, né? Sim. Exatamente vestida como eu e me olhando. Com a mesma roupa, Com a do mesma mesmo roupa. jeito? A única diferença é que estava séria, estava assim, parada, Numa segurando. outra posição. Outra posição, tava segurando a janela, porque a janela tá fechada. Aí tava curtindo assim e tava parado olhando. Tu já pensou, tu vai olhar pra casa, tu te vê? Eu mesma. Só que a cara tava séria olhando pra mim. Aí eu fiquei com medo. Lia, tu quer falar mais alguma coisa em relação à casa lá? Tem mais alguma coisa pra falar?
Acho que era mais no meu quarto à noite, quando eu ficava sozinha, que eu sempre ficava vendo TV. Tenho uma coleção de bonecos. Na época eu achava que era o boneco que se mexia. Foi logo no início, quando eu ficava no meu quarto, Nessa casa aí. nessa casa. Ele ficava, era um boneco bem pequeno que eu tenho, não acho que uns 30 centímetros, é pequeno. De que personagem? Não, é um boneco, colecionador. Um boneco de uma certa marca. Ele ficava atrás de mim, no início, que eu ficava tentada na cama, de bruço para frente. Da direção dele, jogava as coisas em mim. Jogava a toalha, jogava lençol, Jogava mesmo. jogava em cima Tu de via mim. o negócio vir de lá. Não, eu só sentia. Tava de costa, deitada de bruço, de frente pra TV, Ah. na minha cama. E ele ficava atrás. A da direção dele, vinha lençol, vinha toalha. Pois é, mas vinha mesmo aquele negócio material. Tu só sentia a pancada e olhava e não tinha nada. Tava em cima de mim o lençol, a toalha. Tava em cima. Tava em cima de mim. Aí tirava ele. Girei ele lá e coloquei numa cadeirinha que ficava na frente. Na noite seguinte. Quando eu olhava pra TV, tava olhando a TV e ele tava na direção da TV, na cadeira. Ele se mexia, endireitava os ombros. Aí eu olhava, Tu vias? eu vi ele endireitando os ombros. Minha mãe. Tu pode falar que boneco é esse que eu fiquei curioso? Qual é a É a marca? Dora Doll. Hã? A Dora Doll. É uma marca, uma coleção. Dora Doll. É. É da Dora Aventureira? Não, é só a Dora Doll, né, o nome. Sabe qual é? Hã? É uma coleção antiga, É. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí que eu fiquei curioso. Eu fiquei curioso Era. pra saber. A Dora Doll, o nome? É. É porque nós temos 16 bonecos. É, nós temos 16 bonecos. Nós temos filhos, eles são os nossos irmãos. A gente trata como uma criança real. É essa boneca aqui? Parece uma criança mesmo? Cadê? É, quando é um menino. É um menino. A Dora, eu vi uma boneca aqui. Parece uma criança. Peraí. Doll, menino. É adorador. Mas rapaz, mas já parece uma. É isso aqui? Eles mesmos. É ele mesmo. Só que esses aí são novos. Tem os antigos que são mais reais. Minha mãe, parece uma criança. Um bebê realista. Vocês têm esses bebês aqui? Tenho 16. 16 deles. E 2 deles ficam no quarto comigo. A nossa mãe culpa o fato de as tratar como crianças reais. Eles têm brinquedos e série de coisas. É. Ela acha que é por isso que eles se mexem. Aí era ele, tava sentado. Tem algum desses aqui que é, Não, é essa exatamente coleção o teu? atual, não. Tu ainda tens? Tenho. Depois, vocês podem me mostrar? Vocês se importam? de Sim, mostrar? posso mostrar. Eu fiquei curioso para olhar. E aí, mas rapaz, acontecia, parece que contigo as coisas elas eram assim bem mesmo escrachadas, intensas, porque voavam as coisas em ti, né? Era, fosse na direção dele, jogando em mim. Viesse dele para ti. Era. Aí eu Tá. tirei ele de lá e coloquei numa cadeira pequenininha, Ah, perto da TV. Aí eu vi ele se mexendo o ombro, se mas, endireitando na rapaz, cadeira. Aí até um dia que eu tava vendo um anime meio forte, aí teve uma cena lá, tipo, mais forte. Ele inclinou a cabeça pra não ver. Ele inclinou pro lado e depois de um tempo a cabeça voltou bem devagar, que a cena tinha acabado. E Ai. aí tu Nesse dia eu tirei ele do quarto. tirou. Tirei. Levei lá pra primeira sala. Foi, tirei ele do quarto. Mas rapaz, sabe o que eu acho, Nasa? Que essas irmãs elas têm aquilo que isso tem vários nomes, né? Os espíritas chamam de mediunidade, aí tem a parapsicologia chama de paranormalidade, outros chamam de sensitividade, muito aguçada. Acho que as três têm, né? E aí elas são irmãs, moram juntas, e esses fenômenos, essas entidades aí, elas percebem isso na pessoa, e aí essa casa, pelo jeito ali, era um receptáculo, a morada dessas entidades, juntou tudo, ficou pior do que o apartamento da Presidente Vargas. Assim, no meu ponto de vista, a mediunidade delas é quase uma igual da outra. Entendeu? Uma mais extensa, né? Então, vocês três num lugar como lá esta casa, o que acontece? Todas viam, né? Então, eles tinham aquela aproximação mais para sugar energia, porque vocês ficavam o quê? Ficavam estressados, ficavam preocupados, adoeciam, né? Não é isso? Pois é. Então, eles estavam se sentindo à vontade, né? Estavam se sentindo à vontade. Estavam lá, tipo, oba, três de uma energia vez, né? boa, Oba, isso e aquilo. estamos se aproveitando, né? E não tiro também a possibilidade também dessa situação aí
desse pacto aí, desse proprietário aí, dessas pessoas aí que foram lá com vocês, que eram dono da casa lá, né? Porque se não tivesse nada a ver com eles, vocês não iam enxergar esses demônios pelas pernas, dando aquela afinidade como, eu gosto de ficar perto dele, fazer ironia, não era isso? Era isso. Pois é, entendeu? Então, eu não tiro esta possibilidade. Mas ainda bem que vocês pelo menos saíram de lá, né? E deu aquela, como dizer, passou, né? Passou. Passou. É. Graças a Deus, né? Depois que vocês saíram, ainda tá morando alguém lá ou não? Infelizmente, sim. E mal a Tem gente novo virou. inquilino lá? Quando eles foram lá, eles disseram que iam reformar a casa para vender, mas quando a gente passou, já tem alguém lá. Quase que na mesma semana que a gente saiu de lá, já tinha alguém lá. Foi. É aquela coisa da facilidade. Preço De novo, bom, amém. nada a exigir, né? Super simpático, sempre. No início, uma beleza. Eu visto Sim. a Adri falar sobre o apartamento que elas viveram na Presidente Vargas, que era um lugar mal assombrado também, né? Mas uma das coisas que me chamou muita atenção no relato da Adri na época foi o avistamento de um ser o que ela descreve como uma espécie de morcego humanoide, e que ela também comparou com o Homem-Mariposa. E não foi só ela que viu, na verdade. A Adri viu, e mais a Lia, foi a Lia que viu? A Lia viu. Adri, tu pode, assim, lembrar rapidamente, tu pode falar um pouco especificamente dessa tua visão desse ser? Sim. Foi durante a madrugada, quando eu estava lavando a roupa, fui estender, e a janela era bem grande, e primeiramente passou perto de mim um pássaro muito grande, o maior pássaro que eu já tinha visto morando lá. Sempre via pássaros passando. Só que ele voava muito rápido, em 2 segundos, ele estava em cima da Baía do Guajará, depois já estava perto do Peixoto, depois já estava perto da janela, e aquilo me chamou a atenção, e sumiu. Eu estava comentando com elas que o barulho da asa é o que me chama, até hoje a minha lembrança como ela fazia um barulho muito forte, quando ele vinha se aproximando, era um barulho de muito barulho, de um pássaro vindo com uma velocidade extrema, e só que ele sumiu. Quando eu fui olhar melhor, ele passou de cima, assim, vindo de baixo, aquelas asas imensas, cobriu toda a parte da janela, e tinha braços, pernas, e eu fiquei com muito medo. Aí eu dei a volta no quarto, porque a gente estendia no quarto, e quando eu vi, ele estava voando por todos os prédios mais altos. Sempre ele passava próximo deles. E ele ia até a altura da Bahia, e 2 segundos ele já estava aqui, próximo aqui, o Peixoto. E uma hora ele veio e pousou no Peixoto e ficou sentado olhando de um lado para o outro. Aí, só para esclarecer, tu moravas num outro prédio, né? Mas tu Sim. avistavas de onde tu estavas o Peixoto. Vocês moravam no último andar, No último andar. E ele ficava voando, principalmente noite de luar. Nunca era numa noite assim, escura ou com chuva, nunca. Sempre noite de luar. Já fazia um tempo que eu via, só que eu não conseguia associar o que era. Eu achava que era só um pássaro grande vindo lá da praça. Mas quando eu vi mesmo, eu vi que não se tratava de um pássaro, porque eu nem consigo assim me dar uma coisa de dizer braço e perna voando. E tudo que eu fiz, eu pensei na hora, foi que aquilo não era uma coisa, não era uma criatura, era uma coisa, sei lá, sobrenatural. Pode descrever um pouco a aparência dele? Sim, ele era muito grande, as asas dele tinham a largura da janela, era uma janela bem grande, e ele cobriu todinho a ponto de sumir a vista. E ele passou assim, de cima, e tinha as pernas. Tipo assim, ele passou de baixo para cima como Sim. se estivesse subindo ao lado do prédio. Exatamente, assim, na minha frente, voando assim. E aí passou pela janela. Pela janela. E ele as pernas estavam bem esticadas, como se ele tivesse assim, não sei explicar. Inclinando. Exatamente, olhando para cima. Mas por exemplo, as pernas dele pareciam com o quê? Com perna de morcego, com de gente? Como eram as pernas dele? Na hora eu pensei que era uma pessoa. Parecia um corpo Parecia humano. um corpo humano. Parecia.
Eu fiquei confusa, eu pensei talvez seja um morcego, mas não parecia um morcego. Era grande. Era muito grande. E as asas? Eram muito grandes, assim, bem Longas, né? longas, exata, longas. E o rosto? Chegou a ver o rosto? Eu só olhei assim muito rápido, que eu fiquei com muito medo. Eu só vi que estava olhando para cima, como se fosse literalmente para cima. Eu não lembro de assim de ver bem o rosto, porque na hora que ele passou foi muito rápido. Tudo que eu lembro é de ficar com muito medo, porque eu pensei, se isso entrar dentro de casa? Se entrar aqui, porque era, não sei. Algumas pessoas, quando ouviram teu depoimento, elas disseram, isso pode ser aquele morcego gigante que existe. Já viste esse tipo de morcego aqui, ó? Já, mas não se parecia com isso, não. Não. Não, porque as pernas eram bem compridas. Tá, não parecia com morcego. Outras pessoas diziam, isso podia ser uma arpia. Já viste uma arpia? Não. Vou te mostrar, porque aí eu nunca te mostrei, né, para tirar essa dúvida. Tá aqui, olha, uma arpia. Não. Não era Não, parecido não. com isso aqui? Não, porque eu não lembro de ter visto pena, não. Tinha asa, mas não tinha pena. Não, parecia tudo liso. Então era realmente uma criatura que eu nunca tinha visto. Quando eu vi um programa lá sobre o Homem-Mariposa, eu não tive dúvida, não. Era parecido. Era parecido, exatamente parecido. E já fazia um bom tempo que ele estava andando por aqui em noite de luar. Sempre ele pousava nos prédios. Só que nesse dia, por o Peixoto ser próximo desse apartamento, deu para ver ele bem, porque estava uma noite bem assim, bem iluminada. E ele ficava olhando muito rápido, de um lado para o outro. Ele sentou e ficava olhando. Ele cobriu toda a janela. A janela era bem larga e as asas dele cobriu, mas o corpo assim, não era um corpo de um pássaro, nem de um morcego, ele tinha um corpo considerável. humanoide. A janela tinha o que de largura, tu lembras? Minha janela era muito grande. Grande? Tinha uns 3 metros. Uns 3 metros? Pô, então era um bicho grande. Era muito grande. Ele se destacava, porque nessa noite tinha muito pássaro voando, mas ele se destacava. Pelo tamanho? Pelo tamanho. Grande. A asa fazia muito barulho. Até quando a gente não estava olhando, dava medo. Era um barulho muito forte. Ele arranhava a parede. Ele vinha aquele vão, vão, assim, de longe. Aí eu ficava toda arrepiada. Um pouco, quando a gente foi dormir cedo nesse dia, eu vi ele longe vindo. E de novo me dava muito medo. Aí ele sentou. Ele fez um barulho como se tivesse caindo um cimento, assim, em cima da casa. Tipo um saco de cimento. Muito forte, como se fosse quebrar tudo que estivesse lá em cima. Aquele corpo pesado. Pesado. E começou a arranhar. A gente ouvia assim, arranhando aquela telha. Eu ficava com medo como se fosse quebrar mesmo, alguma coisa até na minha imaginação ia varar ali dentro do quarto. De tanto depois ele foi de novo. Aí eu ouvia ele indo embora, e aquela asa de novo, vão longe, indo embora. E eu ficava orando para que ele não voltasse, porque ele sentava ali e dava muito medo. Ficava uma sensação muito ruim, até mesmo que ele pudesse entrar ali pela janela. Eu recentemente eu fiz uma live sobre essa criatura, esse morcego humanoide, e me chamou a atenção um relato de uma moça, não sei se tu ouviu eu falar, que ela disse que ela foi aí para uma festa no interior, ela, a irmã e o namorado da irmã. Aí quando ela chegou lá, ela chama de festa de arrasta-pé, o pessoal descalço, dançando, ela não quis ficar ali, meio que ela não gostou e ficou na Kombi do namorado da irmã. E aí a irmã dela, num dado momento, falou, deixa eu ver como é que tá minha irmã. Saiu da festa, foi olhar e a irmã dela relata que acima da Kombi tinha um ser desse. Do tamanho de um ser humano, com umas asas enormes, né, cabeça de morcego, tentando entrar na Kombi. E a menina diz que sentia a Kombi balançar. Né? Aí a irmã dela, com medo, correu, foi chamar as outras pessoas, que várias pessoas da festa viram esse ser. Quando ele viu que tinha muita gente, ele pegou, voou e sumiu de lá. E aí a moça termina a história dizendo assim que ela não sabe o que teria acontecido se ele tivesse conseguido entrar na Kombi, né, e acessado ela lá. Me chamou a atenção isso. Lu, tu chegou a ver essa criatura também? Não, eu não. Tu não viste? Não vi. E o que eu vou perguntar daqui a pouco para Lia, mas eu queria saber o que as tuas irmãs te descreveram. De repente elas falaram coisas que tu não lembra, que tu vai lembrar. O que elas descreveram para ti? Essa criatura. Foi justamente como ela falou. Ela disse, na mesma noite ela veio para a sala e disse, eu acho que eu vi um homem-mariposa. Porque ela estava bem nervosa e disse que estava com medo. E disse que tinha visto um morcego muito grande
quase o tamanho da janela, como ela descreveu. Só que ela sempre ficou confusa assim na hora de dizer que ele era bem as pernas compridas, né? Perna comprida, parecendo com pernas como se fosse pés, mas principalmente o som da asa, como ela está contando, e o tamanho, né, da asa, que era muito longa. Era uma janela muito grande. 3 metros, era um bicho 3 grande. metros. Mano. E eu vou perguntar para a Lia, claro, mas a Lia te falou o que, Lia? A Lia, ela me contou apenas de um... Eu contei pra ela. Não. Assim, tu chegasse a contar para a Lu do avistamento também desse ser? Não, porque quando eu vi, ela tava mostrando. Foi nesse dia que eu vi. A Adri tava mostrando? A Adri tava falando E aí? que ele tava de novo voando. Aí eu tava no quarto, eu acho que ela tava estendendo roupa. Ah, então a Adri viu mais de uma vez. Foi. Aí ela começou a falar que tava vendo e me chamou pra olhar. Aí quando eu olhei, eu só vi aquilo passando bem rápido, bem grande. Só que ela foi e fechou a janela. Chegou a conseguir a definir no teu avistamento como ele era ou não? Não, foi bem rápido, só muito grande. Era grande. Era bem grande. Só que ela foi e fechou a janela. Aí a gente foi para outro quarto, que era a sala, também fechou a janela. Nana, tu já pensou? Medo dele entrar. Onde vocês moram atualmente, vocês não avistam esse ser, nunca avistaram. Tu Tá tens com- medo, Dri, de vir pra cá, tipo assim, tarde da noite, tenho, lua sim. cheia? Tu tens? Eu tenho, sim. Tens. Sim, porque uma vez eu tive a impressão que tinha um homem aqui, numa noite de luar. Eu cheguei a pensar que era a minha imaginação por causa do trauma, porque estava parado aqui. A gente ouviu um barulho para cá, para cima, como se estivesse virando aquele varal que está ali. Então eu subi para olhar, porque é muito vento que tem aqui em cima de madrugada. E eu vi uma pessoa parada lá. Eu desci rapidamente e chamei a minha irmã para ela subir. E Alô? ela foi. E não tinha nada. Só que eu atribuí ao trauma. Rapaz, eu acho que essas irmãs são 3 baitas sensitivas, né? Mas E tem aí? algo que acontece sim à noite aqui, Natan, muito estranho. O Quando quê? você olha assim na direção do Pátio Belém, e ali você vê uma coisa muito grande passar, como se fosse um lençol. Passa por cima dos prédios, assim, voando. Tu vê? Já vi várias vezes, assim, muito tarde. Acho que umas 2, 3 da manhã. Passa muito rápido. Passa por cima dos prédios, desaparece. Quando você avista de novo, está muito longe. Já está lá nos prédios, lá perto da Batista Campos. E as 3 já viram isso ou não? Já? Eu já Ah, vi ela- lá no Parque de Carvalho. Vocês já tentaram filmar, bater foto Não. dessas Eu coisas? já tentei, mas você vê assim. Eu não sei o que acontece. Você vê e olha para a câmera do celular, não está na câmera. Tá olhando, achei que era um problema até de saúde. Porque eu olho e não tá lá, mas quando olha para assim, sem ser pelo celular, tá lá. É tipo é como se fosse um lençol. Eu vi no Parque de Carvalho, quando a gente morava lá, de frente com a Bahia, ele passava. Eu via preto e ela via branco. Um lençol, uma grande lençol. Ele vem andando e passa. E por onde ele vai passando, vai cobrindo as coisas. Aí pega o celular, não tá na câmera, só que ela também vê. É porque isso é uma visão que vocês têm que não é exatamente deste plano, eu acredito. É a sensitividade de vocês que faz isso, na verdade. Entendeu? Mas também não tem a ver com doença, porque isso, na verdade, é uma habilidade. É, É uma habilidade que as pessoas têm, mas que não são educadas a enxergar de forma natural. Exato. Entendeu? Então, a gente, quando alguém manifesta isso, por exemplo, na infância, e muitas pessoas manifestam na infância, ninguém diz assim, não, vem cá, eu vou te explicar, isso aqui, tu nascestes com isso não é bem um órgão como é o coração com o qual tu nasceste, mas tu também não. A pessoa diz assim, não, para com isso, tu tá doida? Para com isso. Então a gente vai crescendo com essa coisa de achar que isso é loucura, que isso é doidice e tal. porque Mas as pessoas cobram prova quando a gente conta. E aí, cadê? Por que não filma, né? Sempre falava isso para nós, por que vocês não filmam? Mas eu tentei filmar até ele quando ele estava voando, porque eu sempre vi de longe. Quando a gente já estava acontecendo, já está já indo embora lá do presidente Vargas, ele ainda voava por causa do som da asa, mas eu não conseguia ver ele assim no celular, era só olhando. pô, tu queres falar mais alguma coisa para elas, Nancy? Não, eu já estou satisfeita. Bom, eu quero agradecer a vocês 3 por terem recebido a gente aqui, né? Eu vou falar mais uma vez, elas pediram para não aparecer, é um direito que elas têm, mas vocês ouviram, né? As experiências delas são realmente bem impressionantes.
E, na minha opinião, isso é algo que acompanha vocês. E aí, se vocês vêm para um lugar tranquilo, não vai ser tão intenso, mas volta e meia vai acontecer algo. Se vocês vão para um lugar pesado, como foi essa casa, que foi uma loucura que vocês fizeram, né? Porque acho que talvez vocês estivessem ali obscurecidas pela própria energia do apartamento. Então, talvez vocês não estivessem raciocinando direito, ainda pensando direito na hora de fazer essa mudança, e acabaram indo naquela energia ali do apartamento ruim, mas graças a Deus que depois vocês tomaram a decisão de sair daquela casa ali para não piorar as coisas, né? Aqui é tranquilo aqui. Vocês não pensam em sair daqui tão cedo? Não. Ó, então é porque tá bom, né? Não pensa em sair tão cedo, né? É igual a gente mudou para uma casa que a gente não quer sair tão cedo. Porque lá é legal, né? Quero agradecer a vocês. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não? Não, só agradecer mesmo. Obrigada. Obrigado, elas serviram aqui um banquete para nós aqui, e a gente, né, está mais ou menos de dieta. A NASA não come muito, mas eu, às vezes, quando eu estou atacado, que não é o caso hoje. Obrigado, gente. Valeu. Obrigada, Natan. Obrigada.